Fala galera, tudo bem com vocês aí? Professor Wellington aí passando mais uma semana, a gente está junto aí. E nessa semana a nossa aula ela vai ser trabalhada em cima da resolução de exercícios, tá bom? Se você acompanhou o livro, você já viu que a gente terminou, né? Toda a parte da frente B e da frente C aí. Então a gente vai estar retomando nessa semana e na próxima e revisando através da correção de exercícios, beleza? Então me acompanha lá. Página 147, livro 2, Matemática B, tá bom? É o primeiro conteúdo que a gente vai estar vendo aí para a nossa prova, que vocês vão estar fazendo, que é a parte de quadriláteros. Então vamos lá, exercício 8. Então eu vou pular alguns exercícios que eu já mandei o vídeo para vocês da resolução, tá bom? Exercício 8 ele traz assim, ó, num paralelograma MNPQ. Então olha lá, eu desenhei um paralelograma aqui, não importa a forma que você vai desenhar, onde você vai colocar esse M, esse N, o P e o Q. Isso você vai ver que ele não tem interferência na pergunta do exercício, né? Então ele fala no paralelograma MNPQ, a razão entre as medidas MN e NP. Então ele vai falar para mim que a razão entre MN, ou seja, de MN para NP, é numa proporção de 5:4. Então ele vem nisso aqui, ó. Uma proporção de 5:4. Beleza? O que mais que ele fala? Se o perímetro desse quadrilátero é 54 centímetros, então ele me dá que o perímetro ali equivale a 54 centímetros. Ele quer saber, a pergunta dele, qual é a medida de PQ? Então a pergunta dele é isso aqui, ó. Quanto que vai medir PQ? Aqui vai estar a pergunta que ele me faz. Então vamos lá. Para resolver esse exercício aqui também, tem várias maneiras de você trabalhar. Você pode trabalhar com a razão que ele já te dá aqui, ó, entre os segmentos e esse valor, mas o jeito mais simples de se resolver, eu acho, e é o que eu vou fazer com você, é você lembrando que essa razão ela está sempre associada a uma constante, que vai ser adicionada nesses dois valores aqui. Então essa constante que eu não sei é o meu K aqui, ó. Então o que eu tenho? Que o meu MN vale 5K. Então, de M até N vale 5K, correto? E de N até P vale 4K aqui. Tá lá. O que ele pede para mim? Qual é o valor de PQ? Olha a figura ali que eu tenho agora. Aqui vale 5K, aqui vale 4K. Quanto que vale esse pedacinho aqui? Também vale 5K. Quanto que vale esse pedacinho? Também vale 4K, porque são iguais os lados do paralelograma. Ele me fornece o perímetro, que é 54, então eu sei que a soma de todos os lados, 5K mais 5K mais 4K mais 4K, que vai dar para mim, eu já vou colocar direto aqui, ó, 18K. Isso aqui é igual ao perímetro, que é 54. Então eu vou ter isso aqui. Então esse K, ele é igual a 54 dividido por 18. Eu tenho lá que o meu K equivale a 3. Né? Então, esse K vale 3. Se o K vale 3 ali, agora eu consigo descobrir quanto que ele quer. Qual que é a pergunta dele? Quanto que vale de P até Q? De P até Q vale 5K. Então, vale 5 vezes K, que é 3, que é 15. Beleza? E aí, se você olhar essa figura, quanto que valia esse pedacinho? 4 vezes K, que é 3, ele vai valer 12. E aí você fala assim, como que na figura esse lado aqui foi maior que aquele, gente? Porque é o que eu falei, você não precisa se preocupar com o formato do desenho ali na hora de desenhar para resolver o exercício. Lógico que se a gente fosse fazer isso aqui agora, a gente ia desenhar essa figura de outra maneira, porque eu sei que esse lado aqui tem que ser maior que aquele, tá bom? Mas não muda em nada a minha resposta. Eu consegui chegar no valor que ele queria, que era o valor de PQ, então esse PQ ali vale 15, está respondido o exercício. Então, na hora de fazer aí, a forma que você vai desenhar não vai alterar a sua resposta, tá bom? Então, 15 é a resposta do exercício. Continua na mesma página, exercício 9 ali. O exercício 9 ele traz assim, ó, um terreno com um perímetro de 176 metros. Então, a gente tem o que aqui, ó, que ele me dá de informação? Ele me dá o perímetro desse terreno, que é igual a 176 metros.
aí ele fala que ele é subdividido em 5 retângulos congruentes. Ou seja, aqui eu tenho 5 retângulos, todos congruentes, todos são iguais. E aí ele fala assim, quanto vale em metros o perímetro de qualquer um desses 5 retângulos aqui. Então vamos lá, para resolver esse exercício, o que acontece? Olhando aqui a figura, você já entende que ele te fala o quê? Que isso aqui tudo equivale a 176 metros, ou seja, o perímetro dessa figura, e essa figura foi dividida em 5 retângulos que são iguais. Se eles são congruentes, eles são iguais. Então você pode pegar qualquer um desses retângulos. Vamos lá, vou pegar esse primeiro retângulo aqui. O que a gente sabe no retângulo, gente? Que os dois lados são diferentes. Então esse lado aqui de cima, eu posso chamar ele de x, e esse lado aqui eu posso chamar de y. Concorda comigo? Se você estiver me acompanhando aí, você pode perceber ó, que isso aqui vale x, isso aqui vale y, vale a, vale b, eles valem um valor diferente, correto? E aí, dentro do que ele me fala que os 5 retângulos são congruentes, ou seja, são iguais, se esse pedacinho vale x, isso aqui também vale x, isso aqui também vale x. Se isso aqui vale y, esse pedacinho vale y, esse pedacinho vale y, e esse pedaço aqui também vai valer y. Então, ali em cima eu já coloquei os valores. Vamos lá para o triângulo, para os dois retângulos de baixo aqui. O que acontece nos retângulos de baixo? Quanto que eu chamei o meu menor lado? De x. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele equivale àquela parte lá. Então, isso aqui também vale x, e desse lado de cá também vale x. E aí, olha o lado de cá, o que eu tenho? Ó, esse pedaço aqui, ele vale o quê? Ele vale y, porque ele é o mesmo do pedaço do meu triângulo, no meu retângulo maior que eu coloquei ali em cima. Então aqui vale y, aqui também vale y. Se você conseguiu entender já o que eu fiz aqui, beleza. Senão você para o vídeo aí, volta e assiste para você conseguir entender de onde eu tirei isso aqui. Que aí vai ficar fácil a resolução. O que ele me deu? Que o perímetro era 176. O que é o perímetro dessa figura? É a soma de todos os lados. Então, se a gente somar isso aqui tudo, ó, x mais x mais x mais x mais x, que dá 5x, y mais y mais y mais y, que dá 4y. Então, eu tenho que 5x mais 4y, isso aqui é igual a 176, que é o perímetro da figura total. E aí, dentro das informações que ele te deu, a única coisa que a gente consegue tirar é aqui. E aí você já percebe que eu tenho o quê? Eu tenho duas letras, duas incógnitas, então isso tem que trazer na sua cabeça o quê? Que eu vou ter que ter um sistema de equação para resolver aquilo ali. E de onde vai sair essa segunda parte do sistema, a segunda equação do meu sistema? Ela sai de você visualizar isso aqui e tentar montar ela. Vamos lá comigo, gente. Se eu pegar aqui, ó, essa parte em pé que seria a minha altura, eu tenho y mais x que é igual a y mais x. Tem que ser igual, né? Porque é um retângulo a figura total. Então isso é igual a isso. Só que se a gente olhar aqui o que seria a minha base, o que eu tenho aqui? Ó? 2y. E lá em cima eu tenho 3x. Então qual que é a conclusão que eu chego? Que 2y é exatamente igual a 3x. Beleza, galera? Então aqui, ó, interessante você olhar e entender que nesse retângulo eu tenho que aqui a minha altura vale y mais x, a minha altura vale y mais x. Elas são iguais e tem que ser igual, porque os lados são iguais. Então de onde vai vir a segunda parte do meu sistema? Vem daqui, ó. Aqui vale y mais y e aqui vale x mais x mais x. Você tem que olhar aqui e entender o quê? Que esses dois lados são iguais. Então como que eu posso escrever isso ali? Eu posso escrever ó, que 3x é exatamente igual a 2y. Então eu tenho ali ó, que 3x é igual a 2y. Por quê? Esse lado no meu retângulo é exatamente igual a esse lado aqui. E aí a gente montou um sisteminha de equação. Para resolver esse sistema aqui, ó, você poderia isolar uma das letras e substituir, aí fica a seu critério o método para fazer, tá? Eu acho que o mais fácil de fazer aqui é a adição, então vamos fazer ele ali por adição. Eu vou ter aqui, ó, que 5x mais 4y é igual a 176, e aí no meu sistema de baixo eu vou ter isso aqui, ó, que 3x menos 2y que troca de lado é igual a 0. Lembra que no método da adição, você tem que jogar todas as letras para cá e os números para lá para começar a resolver. E aí vamos adicionar isso aqui. O que acontece?
eu vou cortar o meu y, então ali eu tenho 4y menos 2y, eu tenho que multiplicar toda a parte de baixo por 2, né? Se eu multiplicar tudo por 2, eu consigo cortar o y ali. Então vai ficar assim, ó. Parte de cima a gente repete, 5x mais 4y, que é igual a 176, e na parte de baixo, 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes menos 2y, menos 4y, 2 vezes 0, 0. Ficou assim, ó. O que eu tenho aqui? 4y menos 4y, zerou. 6x mais 5x, 11x, que é igual a 176 mais 0, 176. Então, esse x é igual a 176 dividido por 11, vai dar 1, que sobra 66 dividido por 11, que dá 66 dividido por 11 dá, espera aí, 17. Vamos fazer essa continha aqui. Complicou tudo aí, me perdi. Dá 1, que dá 11, sobra 6. 66 dá 5. Dá 15, gente. Então dá 15 aqui, tá bom? Então, 11x é igual a 176, x é igual a 16, beleza? X vale 16. Vamos lá determinar agora o valor de y. Para isso, você pode substituir em qualquer uma das duas equações ali, né? É mais fácil a gente pegar essa aqui. Então, eu tenho lá que 3x mais 2 é igual a 2y, né? Vou pegar lá de cima já. 3x é igual a 2y. Então, quanto que vale o meu x? 16. Então, eu tenho que 3 vezes 16 é igual a 2y. 3 vezes 16, 48, que é igual a 2y. Então, isso aqui vai me dar que y é igual a 48 dividido por 2, 24. Então, está lá o valor do y e tem ali o valor do x. Agora, a gente consegue responder o exercício. A pergunta dele era o perímetro de qualquer um dos 5 retângulos que eu tenho ali. Então, vamos lá. Vou contornar aqui, ó. Esse, qualquer um deles poderia ser, de vermelho aqui, ó. Então, ele quer isso aqui, ó, o perímetro de qualquer um desses retângulos aqui, ó. Tá? São todos iguais, né? Quanto que o y vale que a gente descobriu? 24, então aqui vale 24. Aqui também vale 24. O x vale 16 e aqui vale 16. Então, a resposta do exercício, ele quer o perímetro dessa figura aqui, ó. Só a gente somar todos os lados, né? Então, 20, 30, 40 vai dar 80. Então, 80 é a resposta do que ele me pede ali. Deixa eu olhar aqui qual a alternativa aqui. É a alternativa A. Então, o exercício que ele parece ser muito complicado para você resolver, mas se você parar um pouquinho e olhar, você vai ver que ele é tranquilo aí. Tá bom, galera? Então, vamos para o próximo. A gente continua na mesma página aí, exercício 10. O exercício 10, ele fala assim, ó. A figura a seguir exibe um retângulo ABCD. Então, ó, ele está trabalhando aqui com um retângulo, eu não coloquei os vértices aqui, mas é um retângulo ABCD. E aí, dentro desse retângulo, foi decomposto em 4 quadrados. Então, ele fala que foi decomposto a 1, 2, 3, 4 quadrados aqui. Tá bom? E a pergunta dele é a razão, o valor da razão entre o lado AB, né? Ele quer a razão entre AB e o lado BC. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Ele quer a razão entre AB e BC. Então, olha ali comigo no exercício. Aqui também tem várias maneiras de você resolver. Tá bom? Ele quer a razão entre AB, ou seja, entre todo esse segmento e o segmento BC. Deixa eu achar BC. Esse segmento aqui. Então, você pode colocar um valor aqui, se você quiser. Quer ver? Eu posso colocar um valor, se eu quiser, nesse lado aqui. Porque eu não tenho nenhum lado. Então, eu posso colocar aqui como valor, ó, eu posso colocar aqui um lado 2, se eu quiser. Ou a gente pode trabalhar com ele também, tá? Como lado. Não importa. Eu vou trabalhar primeiro com o valor 2. Aqui vale 2, então automaticamente aqui vale 2, aqui também vale 2, que isso aqui é um quadrado. Então esse lado aqui vale quantos? Vale 4. Quanto que vale esse lado aqui? Vale 4. Esse pedacinho que é um quadrado também vale 4. Aqui vale 2, que é um quadrado aqui, né? De lado 2. Quanto que vale meu segmento BC? Que é uma primeira coisa que eu quero descobrir lá. Meu segmento BC vale 6. Ele vale 4 mais 2, ele vale 6. Tá? De onde eu tirei esse 2? Eu inventei, gente. Poderia ter colocado 1, ter colocado 10, o valor que eu quisesse. Tá bom? Eu preciso descobrir quanto que vale AB agora. O AB,
que é daqui até aqui, o que ele é? Ó? Quanto que valia esse pedaço aqui? Ó? Vale 4. Isso aqui vale 2. Então aqui vale 6, correto? Se isso aqui também é um quadrado, aqui vale 6. Então aqui o AB vai valer 6 mais 2 mais 2. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Então vale 10 sobre 6. Provável que não tenha essa alternativa, né? Mas a gente simplifica isso aqui, eu posso dividir por 2, que vai dar 5 sobre 3. Está aqui. Respondido a minha relação lá, a razão entre AB e BC que ele pede. Tá? Você precisa trabalhar com um número? Não, eu coloquei o número porque fica mais fácil. Se você quiser resolver ele também, ó, a gente pode fazer esse exercício aqui da seguinte maneira. Quanto que vale isso aqui? E você poderia partir do quadrado maior ou do quadrado menor. Tá? Eu vou partir do quadrado menor porque eu vou sempre aumentando. Se eu partir do maior, eu vou tendo que dividir isso aqui. Vou trabalhar com fração, mas dá para chegar na resposta também. Eu vou chamar isso aqui, ó, de L, que é o lado. Então aqui vale L, aqui vale L. Quanto que vale esse lado aqui? Ó? Vale 2L. Quanto que vale esse lado aqui? Ó? Vale L e aqui vale 2L. Correto? Porque é igual. Então quanto que vale o segmento BC? O BC, vou pôr aqui, ó, ele vale 3L. Bom? Tô pegando aqui. Vale 3L. E a parte que eu preciso agora do AB? O AB é daqui a aqui, ó. Se tudo isso aqui vale 3L, então aqui também vale 3L. 3L mais L dá 5L. Então vai ficar 5L sobre 3L, L e L se cortam. Quanto que sobra de resposta? 5 sobre 3 também. Tá? Então esse tipo de exercício você pode jogar uma letra, X, L de lado, outra, eu ia colocar um número, inventa um número aí, que dependendo do exercício fica mais fácil de você trabalhar. Beleza? Então, respondido aí 5/3, alternativa A. Exercício 11 da mesma página, ele fala assim, ó, um retângulo possui perímetro de 14 centímetros e suas diagonais medem 5. Lembra que no retângulo as diagonais são iguais, então não importa onde eu coloco ali. Né? Qual a medida do seu lado maior? É isso, qual a medida do maior lado? Então vamos lá, se ele quer saber o maior lado, ele quer saber quanto que vale isso aqui, ó, que vale x, certo? Como eu não sei o outro lado, a gente chama de y, porque é diferente. E aí o que ele me dá de informação, gente? Ele me dá que o perímetro equivale a 14. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Então eu tenho que x mais y, que vai me dar isso aqui, ó, 2x mais 2y, isso aqui é igual a 14. Né? O que eu posso fazer nessa equação aqui? Posso dividir ela toda por 2 para simplificar. Então eu vou ter que x mais y é igual a 7. Tá? E aí você já percebe também, ó, o que eu tenho aqui? Duas incógnitas, então isso tem que vir na sua cabeça. Você vai trabalhar com um sistema de equação. Tá bom? Tem duas letras, para resolver tem que ter um sistema ali. De onde vai surgir a outra equação para mim montar esse sistema? Vai surgir daqui, ó, porque aqui, se você pensar comigo um pouquinho, o que isso aqui é? Ó? A diagonal divide o retângulo em dois triângulos retângulos. Triângulo, retângulo, o que tem aqui? Teorema de Pitágoras. Então, vou fazer aqui, ó, para depois a gente usar aquele espaço ali para resolver o sistema. O que vai acontecer aqui? Ó? O que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, que é 25, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu tenho lá a segunda parte do meu sistema. X mais y igual a 7, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. E aí, vamos lá. Então, vai ficar assim para mim, ó. X mais y é igual a 7. Vou passar uma linha aqui. E eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 25. E aqui também você pode resolver por adição ou por substituição. Nesse caso, eu prefiro fazer esse exercício aqui por substituição. Né? Então, eu vou isolar uma letra aqui, eu vou isolar o x. O que o meu x é? Ele é igual a 7 menos y, que trocou de lado. O mais y passa para lá menos y. E aí eu vou substituir na equação de baixo aqui. Então, aqui a gente vai ter o quê? Que x ao quadrado. Quanto que o meu x vale? 7 menos y. Então, vai ficar assim, ó, 7 menos y
elevado ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. Isso aqui que vai sobrar para mim. 7 menos y ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, né? Ou, se você não lembra, você pode fazer lá 7 menos y, que multiplica 7 menos y, não tem problema algum, tá bom? Mas, lembra lá da regrinha do produto notável. O produto da diferença, o que é? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é isso aqui que vai surgir daqui. Se você fizer distributivo aqui, vai originar isso aqui para você aí, tá bom? E aí, o que eu tenho aqui? Mais o y ao quadrado que eu tinha ali, que é igual a 25. Temos uma equação de segundo grau completa, né? Então, y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado, que é, menos 14y. Aí o 49, o 25 vai vir para cá, menos 25. Então, 49 menos 25 vai dar mais 24, que é igual a 0. Aqui você já pode jogar em Bhaskara se você quiser. Ou o que a gente pode fazer com essa equação? A gente pode dividir ela por 2. Então, vai sobrar para mim assim, ó, y ao quadrado menos 7y mais 12, que é igual a 0. Aqui você pode resolver ela por Bhaskara ou por soma e produto. Pelo espaço pouco aqui, eu vou fazer por soma e produto, tá bom? Então, olha lá. Lembra que na soma e produto eu preciso, na soma, de dois valores que somados me deem B com sinal invertido. Então, tem que me dar 7. E o produto tem que ser dois números que multiplicados me deem o valor de C. Então, dois números que somados deem 7, que multiplicados deem 12. Bem tranquilinho, né? 3 e 4. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Então, os dois valores deu positivo. Por quê? Porque um está associado ao outro. Lembra que quando a gente trabalha com um terreno, com um retângulo, com medida de área, de comprimento, gente, de largura, a gente normalmente acha um valor positivo e um negativo, e usa o positivo. Por que aqui os dois deram positivo? Porque os dois estão associados ao meu x e ao meu y. Então, aqui eu já tenho a resposta. Um é o x e o outro é o y. Aí fica de acordo com o que você quiser colocar. Porque se eu pegar o meu y assumindo o valor 4 e substituir aqui, o x vai assumir o valor 3. Se eu pegar o meu y aqui invertendo o valor, vai dar um valor invertido aqui do x também. A pergunta era quanto que mede o maior lado. O maior lado mede 4. Essa é a resposta. Valeu? Beleza, galera? Então vamos lá. Continuando aí, página 148, exercício 23. Eu não tenho certeza se eu já resolvi esse exercício com vocês, então eu vou fazer ele aqui de novo. Se eu já tiver feito, você lembrar, pode passar para frente aí, tá bom? O exercício 23, ele fala assim, ó. Em um trapézio retângulo, o maior ângulo mede 30 graus mais o dobro do menor. Então vamos lá, trapézio retângulo, lembra que tem dois ângulos de 90 graus. O que ele está falando? Que o maior ângulo, que é esse aqui, ele equivale a 30 graus mais o dobro do menor. Então, eu não sei o menor, a gente chama de x. Esse aqui vai valer o quê? Ele vai valer 2x mais 30 graus. Esse é o valor desse ângulo aqui. Beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu vou até colocar esse valor para fora aqui, tá bom? Só para não confundir depois ali. Então, aqui vale 2x mais 30 e aqui vale x. Você pode trabalhar com o quadrilátero. A soma dos quatro ângulos é igual a 360, ou lembra que esses dois ângulos que eles são adjacentes nas bases diferentes, a soma deles em qualquer trapézio é 180. Então eu tenho aqui esse ângulo mais esse, ou seja, 2x mais 30 mais x, e isso aqui é sempre igual a 180 graus. Tá? Então a gente tem lá que 3x é igual a 180 menos 30, que trocou de lado, 3x é igual a 150, isso aqui vai me dar que x vale 50 graus. Esse x equivale a 50. Então, se esse x vale 50, eu já sei que o meu ângulo aqui de dentro, ele vale 50 graus. E esse outro ângulo aqui, ele vale 2 vezes 50, 100, ele vale 130 graus. Está lá. Bonitinho os dois. Vamos continuar. O que ele fala? Calcule a medida do maior ângulo formado entre as bissetrizes dos ângulos adjacentes à sua base maior. Então, vamos lá na base maior.
Ele quer a bissetriz dos dois ângulos adjacentes, o ângulo maior formado entre as bissetrizes dos dois ângulos adjacentes lá na base maior. Então vamos lá, vamos traçar o primeiro aqui. Ó. Se eu jogar isso aqui lá em cima assim, ó, aqui. O que esse lado aqui ele afirma para mim? É bissetriz. Então ele dividiu isso aqui em dois ângulos iguais, 45 e 45. Aqui eu vou traçar a bissetriz aqui também. Ele vai fazer isso aqui, ó, né? E ele vai cruzar lá e vai dividir esses 50 aqui em duas partes iguais. Aqui vale 25 e aqui vale 25. As duas bissetrizes se cruzaram. O que ele pede para mim? Ele pede para mim isso aqui, ó. Quanto que vale o maior ângulo? Quanto que vale esse ângulo aqui? Tá bom? Na figura, a gente nem consegue acompanhar quanto que vale os dois, né? Qual que é maior, qual que é menor pelo jeito que eu desenhei. Mas esse aqui vai ser o maior. Então vamos chamar isso aqui de Y. E aí, o que eu tenho aqui? Depois de montar desse exercício, eu tenho um triângulo aqui nessa parte de baixo. Então a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180. Então eu tenho que 45 mais o meu Y aqui, mais o meu 25 aqui, ó, ele é igual a 180 graus. Então eu tenho que esse Y, ele é igual a 180 menos 60, 70, menos 70. Então eu tenho que Y equivale a 110 graus. Essa é a resposta do exercício. O Y aí vale 110 graus. Beleza? Que é esse ângulo aqui, ó. Como que eu sei que ele é o maior? Porque esses dois ângulos aqui são suplementares. Então, 110. Quanto que ia valer esse ângulo aqui? Vale 70. Então, ele pede para mim o maior. O maior é 110 graus. Então, exercício 23 respondido para vocês aí. Tá bom? Vamos agora para o 27. Cameraman. 27. O que ele traz ali? Ele fala assim, ó. No trapézio isósceles RSTU indicado, a medida do ângulo RST é o dobro da medida do ângulo RUT. Então, eu já coloquei aqui, ó, esse ângulo vale o dobro desse aqui. Ele fala que é um trapézio isósceles, né? Então, lembra que o trapézio isósceles, esse lado é exatamente igual a esse lado aqui. Ele fala assim, determine a medida da base UT. A pergunta dele é quanto que vale essa base UT aqui embaixo. Então, vamos lá resolver esse exercício aqui. O que acontece, gente? Olhando a figura, a primeira coisa que a gente vai descobrir aqui, ó. Vamos lá. Lembra que no trapézio isósceles, o que ele faz? Se eu traçar isso aqui e isso aqui, eu vou ter exatamente aqui dois triângulos retângulos, que são iguais, são congruentes, beleza? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, outro triângulo retângulo. Lembra que o nosso objetivo é chegar no valor dessa medida toda aqui, ó, tá? Então, quanto que vai valer esse pedaço todo? Eu sei que esse pedaço aqui é igual à parte de cima, que vale 7. Então, eu preciso descobrir quanto que vale isso aqui. Automaticamente, com esse valor, eu tenho esse, porque eles são iguais, né? E aí, para descobrir isso aqui, ó, eu preciso ter o valor desse ângulo. E qual que vai ser a relação, gente, entre esses dois ângulos aqui? Esses dois ângulos, a gente viu, estão nos trapézios, sempre são ângulos suplementares. Então, eu tenho que 2α mais α é igual a 180. Então, eu tenho que 3α é igual a 180. Isso aqui vai me dar que α é igual a 60 graus. Tá lá. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vale quantos? Ele vale 60 graus. Beleza? Se esse ângulo vale 60, eu tenho um ângulo e eu tenho um lado. Então, o que eu uso aqui? Trigonometria no triângulo retângulo. Então, o que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir esse pedacinho, que é o meu cateto adjacente. O que esse 5 é? O 5 é a minha hipotenusa, oposto ao ângulo reto. Com hipotenusa e cateto adjacente, o que a gente usa? A gente usa o cosseno de 60 graus. Então, cosseno de 60, que é igual cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 60, 1 sobre 2, que é igual cateto adjacente, que eu quero determinar ali, descobrido pela hipotenusa, que é 5. Se você fizer isso aqui cruzado, a gente tem que cateto adjacente é igual a 2,5. Né? Então, eu tenho que esse pedacinho aqui, ó, ele vale 2,5. Se esse pedacinho vale 2,5, a parte de lá é igual, também vale 2,5. Então, agora eu consigo responder o exercício
ele pede para mim descobrir qual que é o valor de UT, ou seja, de U até T. Qual que é o valor de U até T? 2,5 mais 7 mais 2,5. Então, se a gente somar isso aí tudo, nós vamos ter que de U até T dá 12 centímetros. Aqui eu tenho a resposta do exercício 12 centímetros. Vamos ver se é de alternativa ou não. Não é de alternativa, mas está aí respondido para você. Exercício 27. Valeu? Vamos para o 28, também na página 149. O exercício 28 traz lá assim, ó. Se AE é bissetriz do ângulo A, então aqui ele traz também, eu não coloquei os vértices, vamos colocar aqui, A, D, B e C. E ele afirma para mim que AE é bissetriz desse ângulo, ou seja, divide em duas partes iguais. Se EC vale 5 e BC vale 8, está ali. Determine o perímetro do paralelogramo. Ele quer saber o perímetro dessa figura aqui, ó. Então, esse pedaço vale 8. Automaticamente, eu não preciso de conta alguma. Isso aqui vale 8 centímetros. E aí, eu tenho que isso aqui vale 5. Isso aqui é uma parte do meu lado. Eu preciso determinar quanto que vale isso aqui, ó. Esse é o segredo para resolver o exercício, né? Descobrir quanto que vale isso aqui. E como que você vai fazer isso aqui dentro das informações que você tem ali? Você vai olhar ali e vai pensar, como que você resolve isso? Gente, aqui é um exercício também bem tranquilo, tá? Dentro da geometria, você tem que imaginar muito isso, a formação de outra figura dentro das figuras que você já tem. E se você pegar comigo aqui, ó, desse ponto E, e você traçar um segmento que é paralelo aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. Tracei aqui, ó. Esse segmento, ele é exatamente paralelo a esse, que é paralelo a esse. Concorda comigo? Então, quanto que isso aqui vale? Isso aqui vale 8, sem dificuldade alguma. Porque ele é paralelo aos dois, ele tem o mesmo valor. Aí, olha comigo aqui, ó. O que aconteceu aqui? Isso aqui vale 8, isso aqui vale 8. Então, nesse paralelogramo agora, eu vou colocar uma letrinha F aqui, ó. E eu vou trabalhar com o paralelogramo A, F, E, D. É esse paralelogramo aqui que eu estou trabalhando com você, ó, que é essa parte aqui, ó. O que acontece? Eu tracei a diagonal que se tornou bissetriz angular aqui. Então, esse ângulo aqui eu não sei. Só que se ele chama X, se ele for X, a outra parte também é X. E aí, o que aconteceu, gente? Se esses dois lados são iguais e eu tracei a diagonal, ela foi bissetriz aqui, o que ela vai ser aqui nesse ângulo de baixo? Ela também vai ser bissetriz. Tá? E aí eu tenho que aqui vale x e aqui também vale x. Por quê? Os lados iguais aqui, ó, ângulos iguais aqui. E aí olha aqui agora comigo esse triângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo que aqui, o triângulo ADE. O meu triângulo ADE, ele nada mais é do que um triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles, o que ele tem? Dois lados iguais e um lado diferente. Ó, os dois ângulos que formam a base lá embaixo, x e x. Então, automaticamente, esses dois lados têm que ser iguais. Então, isso aqui vale 8, isso aqui também vale 8 centímetros, tá bom? Então, perímetro da figura total, 8 mais 5, 13. Lá em cima também vale 13, aqui vale 8, aqui vale 8. Então, para responder o exercício, ó, nem precisou de conta, é só interpretar ali, tá? 13 mais 13 mais 8 mais 8. Dá 21, 42 centímetros. Essa é a resposta do exercício aí, beleza? Então, você viu que o detalhe foi traçar essa linha e trabalhar com propriedades básicas de geometria dentro da figura. Valeu? Vamos para o próximo. Beleza, galera? Então, lá, página 151 agora, tá bom? No Enem é assim, esses 4 exercícios aí. Esse eu não tinha pedido para você fazer, então agora eu vou deixar o desafio para você. Pausa o vídeo, tenta fazer esses 4 exercícios aí. Na sequência você assiste e vê como é feito, vê se você acertou ou não, tá bom? Exercício 1, ele fala assim, ó, diariamente em uma residência consome 20.160 watts de energia. Essa residência possui 100 células solares retangulares, com dimensões de 6 e 8 centímetros. Cada uma delas produz, ao longo do dia, 24 watts por centímetro da sua diagonal.
o proprietário dessa residência quer produzir exatamente a mesma quantidade que ele gasta. E ele vai perguntar para você se ele vai ter que retirar ou acrescentar essas células aí, as células. Se você leu e não entendeu nada, vamos lá comigo. O que ele está dizendo? Que o consumo médio da casa por dia é de 20.160 e ele tem 100 células solares dessa aqui. Cada uma dessas células produz 24 watts por centímetro da diagonal. Então a primeira coisa que a gente tem que calcular é isso aqui, ó. Quanto que vale essa diagonal aqui, ó, tá bom? Para descobrir essa diagonal aqui, ó, que vale 6 também, o que a gente vai usar? Teorema de Pitágoras aqui, né? Então, se eu jogar isso aqui em Pitágoras, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado, ele é igual ao quê? A soma do quadrado dos catetos lá, correto? Então, a gente tem lá, ó, que A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, esse A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. Então, esse A, ele é igual a raiz de 100, nosso A vai ser igual a 10. Ou seja, esse 10 centímetros, ele indica o que para mim? Ele indica o comprimento da diagonal de cada uma dessas células aqui. E aí o que o exercício falou? Que cada centímetro desse produz 24. Então, se eu tenho 10 centímetros, quando eu faço isso aqui, ó, 10 vezes 24, o que isso aqui vai me dar? Isso aqui vai me dar 240. E esse 240 nada mais é do que a produção de uma dessas células aqui. Então, esse 240, ele é a produção de uma célula daquela. Tá? Produção de uma. Quantas existem na casa? Existem 100. Então, se eu fizer 100 vezes 240, ou seja, pegar esse 240 aqui e multiplicar por 100, isso aqui vai me dar a produção total da casa. 100 vezes 240, 24 mil. Então, esse 24 mil, ele é o que para mim? Ele é a produção total, correto? Então, isso aqui é a produção total ali, beleza? E aí? Aí o cara tem um consumo lá de 20.160 e ele está produzindo 24 mil. Então, eu vou ter que retirar. Beleza? Então, se você já ia ficar com menos alternativa, já ia te sobrar ali, ó, ou ele ia retirar 16 ou ele ia retirar 40. Se você retirar 40, 40 vezes 240 aqui, gente, vai dar 9.600, é muito. Ó. Então, você já ia saber, sem terminar o exercício, que a resposta correta seria a letra A, porque eram as duas opções que eu tenho de retirar. Mas como que a gente chega nesse valor, retirar 16? É só a gente pegar isso aqui. Ó. Ele tinha um consumo de 20.160, perdão, ele tem uma produção de 24 e ele tem esse consumo. Então, eu vou diminuir os dois para ver quanto que ele pode deixar de produzir. Então, a gente vai fazer lá, ó, 24 mil, né, menos o valor que ele precisa produzir, que é 20.160. Se a gente subtrair esses dois valores aqui vai dar 0, aqui fica 2, ali 9, 7. Opa, fica 4, né? E aqui fica 3, aqui 0. Então, 3.740. O que eu vou fazer com esse 3.740? 3.840, na verdade. Isso, 3.840. Eu vou pegar esse valor e eu vou dividir por 240, que é a produção de cada uma das minhas células lá, tá bom? Então, 3.840 dividido por 240 vai dar para você isso aqui, ó, 16. Então, ele precisa retirar 16 células lá. Mas, de novo, com essa conta aqui, eu já consigo responder o exercício sem chegar no fim. Por eliminação, a gente já ia chegar na alternativa A, que é a resposta correta aí. Valeu? Vamos para o segundo. Esse exercício aqui, inclusive, eu fiz ele na live que a gente fez aí com o terceiro ano. Ele foi resolvido na live do terceiro ano lá, já, tá? Então, aqui, ó, exercício 2, ele fala assim, ó, 4 estações distribuídas de energia A, B, C e D estão dispostas como vértices de um quadrado de 40 km de lado.
Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das estradas A e B e da estrada que liga as estações C e D. A nova estação deve ser localizada e ele vem com as alternativas. Então vamos lá entender. O cara tem isso aqui, ó, 40 km de lado no quadrado, e ele quer construir aqui uma estação central, ó, tá? Não no centro do quadrado, de maneira que a distância entre isso aqui até a estação A, até a estação B e até o segmento central, ou seja, o que divide em duas partes iguais, que liga a estrada C e D, tem o mesmo valor. É isso aqui que ele fala. Deseja-se construir uma estrada central que seja ao mesmo tempo equidistante, ou seja, que tenha a mesma distância das estações A e B e da estrada, que é a linha reta, que liga C e D. A nova estação deve ser localizada, vamos lá, no centro, e ele vai trazer as informações. Vamos chegar lá na resposta. Então, aqui, em cima do exercício que ele me deu, as informações que eu tenho. O que eu consigo, olhando aqui, saber? Bom, isso aqui vai dividir em duas partes iguais lá, porque ele fala que ela é o ponto médio lá do lado. Então, aqui vale 20 e aqui vale 20. Isso aqui eu tenho certeza, tá bom? Esse pedacinho que eu não sei, os três são iguais. Então, eu posso chamar ele de x, e aqui eu posso chamar de x, e aqui também eu posso chamar de x. Fechou? E aí, o que mais que eu tenho ali? Olhando aqui, ó, se o total equivale a 40 e esse pedacinho vale x, e eu traçar isso aqui dentro, quanto que vale essa linha azul que eu tracei aqui? Ele vale 40 menos x. Ok? Ele vale o total, que era 40, menos a parte de cima, que é x. Essa linha é uma linha reta. Então, se lá ele dividiu em duas partes iguais, aqui também ele divide em duas partes iguais, aqui vale 20 e aqui vale 20. E aí aqui eu tenho o que, gente? Eu tenho um triângulo retângulo e toda a resolução do exercício, você olhando, você já consegue perceber que se baseia em determinar o valor desse x aqui, né? E aí o que eu tenho nesse triângulo retângulo? Eu tenho a hipotenusa e os meus dois catetos. É só a gente jogar isso aqui em Pitágoras. Então o que o teorema de Pitágoras diz? Aqui é a hipotenusa ao quadrado. Então x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse cateto vale 20, então eu tenho lá 20 ao quadrado, mais o meu segundo cateto vale 40 menos x ao quadrado. Então, mais 40 menos x ao quadrado lá. E aí, caminhando, vai ficar para mim assim, ó, x ao quadrado, que é igual a 20 ao quadrado, 400, mais, aplica o produto notável aqui, ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai ficar isso aqui para mim. Tenho x ao quadrado dos dois lados, posso cortar, não vai me dar uma equação de segundo grau. Ó. E aí é só igualar isso aqui, né? Então eu tenho menos 80x que passa para cá, 80x, que é igual a 1.600 mais 40, 2.000. Posso cortar aqui um zero com um zero. Então eu tenho que o meu x é igual a 200 dividido por 8. Se a gente fizer essa continha, 200 dividido por 8 dá 25. Então, o valor do x é 25. Então, com esse x 25, agora a gente vai ver lá, dentro das alternativas, qual que é a correta. Primeira, letra A, no centro do quadrado? Não é no centro, né? Porque esse aqui, ó. Agora eu vou apagar isso aqui, só para a gente não se confundir aí, tá? Então, aqui, 40 menos x, 40 menos 25, esse pedacinho vale 15, e aqui essa parte de cima vale 25. Então, letra A não é no centro, né? Não está no centro do quadrado. Letra B, na perpendicular à estrada que liga C e D, passando por seu ponto médio a 15 km dessa estrada, na perpendicular à estrada que liga C e D, passando no seu ponto médio a 15 km da estrada. Não, ele não está passando a 15 km da estrada. Letra C, na perpendicular à estrada que liga C e D, passando a 25 km do seu ponto médio. Então, a alternativa correta seria a letra C. Ó. Ele está na perpendicular, lá, formando 90 graus, a 25 km da estrada que liga C e D. Letra D. Então, a C é correta. A D. No vértice de um triângulo equilátero de lado AB,
que não tem triângulo equilátero em local algum, né? E letra E, no ponto médio da estrada que liga as estações A e B, também não, né? Ele não está aqui no ponto médio, o ponto médio seria aqui. Ele não está localizado nessa estrada aqui. Vamos para o próximo exercício, exercício 3. O exercício 3 ele vai falar assim, ó, um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de forma que o mais baixo e o mais alto tenham respectivamente 60 e 30 centímetros, conforme a figura. Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira, cujo comprimento mínimo é de... Então vamos lá, gente. Aqui, esse exercício bem interessante também, porque a gente trabalhou essa propriedade aqui nos trapézios. Ó. Essa base que eu vou passar aqui central, ó, esse segmento aqui, né, que eu estou traçando em azul, não sei se ele aparece azul para você, mas esse do meio, o que ele representa para nós aqui? Ele representa a base média do trapézio. Olha lá, eu tinha 5 partes, ele me dá que a mais baixinha lá, a menorzinha vale 30, a maior vale 60. E entre as 5, se eu pegar essa central, ele divide 2 partes para cima, 2 para baixo. Ou seja, isso aqui é a minha base média no trapézio. Tá bom? E quanto que vale a nossa base média? Lembra que a base média nada mais é do que a basona mais a basinha dividido por 2. Ela é a média entre as duas bases do trapézio. Então, essa base média, ela é igual a isso aqui, ó. A base maior, que é 60, mais a base menor, que é 30, dividido por 2. Ou seja, ela é igual à média entre essas duas bases. A média entre isso aqui, eu vou ter lá uma base média, então, que é igual a 90 dividido por 2, 45 centímetros aqui. Então, esse 45 centímetros de base média me dá uma definição, que, ou seja, que o mínimo que cada uma desses pedaços aqui tem que ter é de 45, correto? Então, eu tenho lá quantos pedaços? Eu tenho 5. Então, se eu fizer isso aqui, ó, 45 vezes 5, eu vou ter o mínimo que eu tenho que ter de madeira ali para fabricar isso aqui. Então, 5 vezes 5, 25, foi 2, 4, 225. Então, esse aqui é o valor mínimo que se precisa para fazer isso aqui. Tá? Essa peça aí, 225 centímetros. Então, letra D. Tá bom? Exercício bem interessante. Ele trabalhou isso aqui o quê? Com propriedade de base média lá. Tá? Que a gente viu dos trapézios isso aqui. Ó. Volta na aula de quadrilátero que você vai encontrar lá. E o quarto exercício, ele traz um texto gigante ali. Eu não vou ler aqui, depois você lê aí. Tá? Mas o exercício em si, ele trabalha com essa ideia. Ou seja, isso aqui representa 4 cruzamentos de ruas lá, né? E aí você vai observar que ele tem o quê? A pessoa caminha daqui para cá e daqui para cá. Para facilitar o trânsito, o que foi feito? Foi feito 2 faixas de pedestre na diagonal. E aí ele fala assim, ó, que uma pessoa que saía de A e ela ia até C, ela gastava o seguinte tempo. Ela, para andar de A até B, para fazer esse percurso de A até B, ela gastava 40 segundos. Quando ela chegava aqui em B, ela ficava 20 segundos esperando o sinal abrir, então ela gastava mais 20. E de B até C, para fazer essa travessia, ela gastava mais 30 segundos. Então ela gastava 40 mais 20 mais 30. Ela gastava um total de 90 segundos ali. Beleza? E aí, ele fala assim, ó, com a construção aqui dessas 2 faixas de pedestre na diagonal, quantos segundos essa pessoa vai economizar quando ela fazer essa travessia. Então, ele quer saber em quanto a pessoa vai economizar quando ela fizer essa travessia. Exercício bem tranquilinho também, ó, porque se você imaginar comigo aqui, ó, fechando essa figura lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, o que eu aplico? Teorema de Pitágoras. Então, a gente tem que esse AC, ó, que é a nova faixa de pedestre construída, ela é a minha hipotenusa. Então, eu teria isso aqui, ó, que AC ao quadrado é igual a os catetos ao quadrado. Então, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Né? Não vai colocar aquele 20 lá. Ó. O 20 é o tempo que a pessoa fica parada. Não tem nada a ver ali com o meu triângulo retângulo. E aí eu vou ter isso aqui, ó, que AC ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, 1.600, mais 30 ao quadrado, 900. Então, a gente tem que o lado AC ali, a diagonal AC,
ele equivale à raiz de 2.500. Raiz de 2.500, 50. Então a pessoa vai fazer essa travessia agora em 50 segundos, tá bom? Estava trabalhando com tempo. Então, a distância que a pessoa vai levar de A até C é 50 segundos, tá? Aí você fala assim, professor, mas aqui ele não estava trabalhando com metro, ele estava trabalhando com segundo. Eu posso jogar isso aqui em Pitágoras? Claro que pode, porque ele falou que a velocidade da pessoa ia se manter, tá? Ela não ia alterar, ele ia manter a mesma velocidade. Então, esse 50 que eu descobri aqui não é a resposta, olha lá. O 50 é sua letra C, mas não seria a resposta do exercício, porque 50 é o quê? É o tempo que a pessoa vai levar agora para ela sair da rua A e caminhar lá até a rua C. A pergunta é quantos segundos a pessoa vai economizar. Então ela andava, aqui gastava 90. Se ela vai andar 50, é só a gente diminuir. 90 menos 50 vai dar 40. Então 40 segundos é a resposta. É isso que a pessoa vai economizar de tempo. Beleza, galera? Então a gente encerra aqui essa aula com resolução de exercícios. Se você ficou com dúvida em algum exercício, eu acho que não deve ter ficado nenhum exercício para trás aí, mas se você tem dúvida em algum exercício, você pode mandar para a gente aí. A gente vai estar disponível no fórum, nos horários para atender vocês. Façam as atividades. Além disso, foi a lista de exercícios sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Pratiquem isso aí. A gente já está revisando esse conteúdo, a gente viu em sala e é o que vai ser cobrado para vocês. Parte de quadrilátero e lei dos senos e lei dos cossenos nessa prova, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, valeu, até a próxima. Espero que a gente se encontre logo.